Livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Depois de Obadias e antes de Miqueias. Desde já eu quero expressar minha contínua gratidão a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos os líderes. Pastor Mateus, pastora Flávia, que Deus abençoe. Pastor Jerry, nossa irmã Jace, Deus abençoe. Ao pastor presidente, que Deus abençoe. Todos os envolvidos nessa obra, que Deus abençoe também. Aos que trabalham nos bastidores, aos que trabalham na intercessão, que Deus abençoe. Eu e minha esposa eu e minha família, somos gratos a Deus por essa oportunidade. Somos gratos a Deus pelo carinho da liderança. Que Deus abençoe. Desde já, muito obrigado. Quem achou Jonas capítulo 1, diga amém. A palavra do Senhor diz a seguir: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tomai vosso assento e mantenha vossa Bíblia aberta, por favor. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, com muito respeito, e dissesse assim: fugir não é uma opção. Capítulo 1 do livro de Jonas nos relata o chamado de Deus a esse profeta para ir a Nínive e pregar contra a maldade daquela cidade. Mas Jonas foge em direção oposta para Tarsis a fim de evitar o chamado. Durante a viagem de navio, uma forte tempestade atinge a embarcação e Jonas, ao perceber que o responsável por provocar a ira divina, ele é lançado no mar por ordem dos marinheiros, por ordem dos navegantes. No entanto, Deus ele prepara um grande peixe. Tudo bem que há aqueles que dizem que era uma baleia, mas a Bíblia não diz isso. O original hebraico não diz isso. O importante é que foi um grande peixe. Deus prepara um grande peixe para engolir Jonas, onde ele permanece 3 dias e 3 noites, orando ao Senhor, aguardando assim a sua liberdade. Ele sai dentro do peixe, ele vai em direção a Nínive, e quando começa a pregar, toda a cidade, incluindo o rei, incluindo ao mais rico, ao mais pobre, todos eles começam a se converter e a se arrepender de seus pecados. E Deus acaba mudando de ideia que ele tinha de destruir aquela cidade, destruir aquele povo. Ele muda de ideia. A Bíblia diz que é um termo que você vai achar muito no Gênesis, no Antigo Testamento. É um termo que você vai encontrar. Que termo? Que Deus se arrepende. Mas como assim? Deus comete pecado, Deus se arrepende? Não. A questão é que esse é um termo que a Bíblia usa para descrever a ação de quando Deus muda de ideia. Entretanto, a decisão de Deus aqui, essa decisão não agrada a Jonas. E no capítulo 3, ele questiona Deus. Ele questiona Deus e pergunta: mas eu vim até aqui, eu caminhei até aqui, viajei até aqui, eu passei por muito problema até chegar aqui para o Senhor poupar essa cidade dessa maldade, né? Isso nos faz lembrar Jesus e os discípulos, lá em João 4, com os discípulos e a mulher samaritana e a cidade de Samaria, né? E esse livro é um dos livros do Antigo Testamento que
se encerra com o silêncio do homem e a resposta de Deus. Uma coisa muito parecida que acontece lá em Abacuque. Mas esse livro aqui é um livro que se encerra com o silêncio de Jonas e se encerra com a resposta de Deus. No final do capítulo 4, Deus diz a Jonas: você tem compaixão de uma planta que nasceu, nada fez por ela. O que Deus está dizendo é: eu plantei uma boboreira, um pé de abóbora, eu plantei uma boboreira, eu fiz ela crescer para te dar sombra, mas você nada fez por ela, você não regou ela, simplesmente fui eu que providenciei, e você sentiu compaixão por ela. E aí Deus diz para Jonas: você sente compaixão de uma boboreira, mas será que eu não posso ter compaixão de mais de 120 mil homens e animais que vivem naquela cidade? Isso é impressionante. Deus está dizendo: você não tem compaixão daquelas pessoas, você não tem compaixão daquela cidade, você não pensa que eles podem ter uma porta de arrependimento, uma porta de mudança. Mas eu penso nisso, eu vejo além do que o homem vê, eu não enxergo como o homem vê. Então Deus está dizendo: olha, você não tem compaixão, mas eu tenho daquelas 120 mil pessoas que não sabem discernir o certo e o errado. Então finalmente o livro se encerra com a resposta de Deus a Jonas. Quando olhamos para o capítulo 1, nós conseguimos perceber que fugir de Deus quando Ele chama o homem, fugir de Deus quando Ele nos chama, não é uma opção. Olhando os problemas que Jonas teve, olhando as consequências que ele passou por fugir do Senhor, nós percebemos que fugir não é uma opção, mas é uma péssima ideia. Tentar fugir de Deus é tentar se esconder de alguém que, por mais que aquela pessoa se esconda tão bem, ele vai acabar te encontrando. Por quê? Porque os olhos daquele que nos vê estão em todos os lugares. Tentar fugir do chamado de Deus é rejeitar um dom divino para a nossa trajetória. Tentar fugir de Deus é desprezar um dom divino para a nossa vida e dar a outra oportunidade que seria para a gente. Por quê? Porque Deus não tem favoritos. Deus não tem nenhuma arquibancada favorita. Deus não tem nenhum grupo de WhatsApp que Ele vai lá e liga: olha, esse aqui vou chamar o grupo dos favoritos. Não. Deus, se a oportunidade alguém não quer, Deus vai usar outra pessoa. Olhe para a Bíblia. Quando Judas morreu, Matias ficou no lugar dele. Quando Arão morreu, Eleazar ficou no lugar dele. Quando Elias parou, Eliseu ficou no lugar dele. Quando Moisés morreu, Josué ficou no lugar dele. Então Deus não vai ter nenhum problema, irmão, em usar outra pessoa, em usar outro alguém, outro irmão, outro pastor, outro pregador. Não vai ter nenhum problema. Porque Deus, Ele não tem favoritos e a obra não pode ficar parada. A obra não pode ficar estagnada. Se alguém está paralisado, Deus vai usar alguém que está em movimento. Deus não tem problema em usar outro, mas Ele se alegra quando Ele vê alguém que aceita o chamado, que aceita a oportunidade, ainda que haja resistências. Deus diz pra gente: prega, canta, dirige, vai, faz a minha obra, faz o que eu estou mandando, faz o que o Senhor está te mandando, faz o que está de acordo com a sua vocação. A gente foge, a gente diz não, a gente diz: não, eu não vou, Deus vai lá outro, não vou pregar essa mensagem que é muito dura, não vou pregar ali, porque ali não, os irmãos ali não vão dar glória a Deus, os irmãos ali é A, é B, é C. A gente vai colocando desculpa, mas o alvo de Deus é usar aquela pessoa a qual Ele já predeterminou. E se outro não quiser, vai vir alguém no lugar dele para usar. Porque a obra não depende de favoritos, depende de escolhidos. Glória a Deus. Está preparado, irmão, para a mensagem? Aleluia. Quando vemos o versículo 2 e o versículo 3, a gente percebe uma coisa:
Deus ordena que Jonas pregue algo que ele rejeita, no lugar que ele rejeita. Jonas é profeta, Jonas é pregador, Jonas é missionário, Jonas é conferencista, Jonas é evangelista, Jonas ele é o ministro oficial do evangelho. Há alguns estudiosos que afirmam que, inclusive o nome dele é citado lá em 1 Reis, afirmam que Jonas ele havia estudado na escola de profetas que havia no Antigo Testamento. Então Jonas ele era alguém preparado, Jonas ele era alguém capacitado, mas depois que ele tem uma carreira ministerial, depois que ele tem uma trajetória, depois que ele tem um histórico de vida, depois que ele tem uma caminhada muito grande, depois que ele tem um longo sermonário, ele sabe que ele pode pregar e repregar e Deus vai e da outra, por aí vai. Mesmo assim, um dia, quando Deus chega e diz, tu vai pregar essa mensagem naquele lugar, de repente Jonas olha para Deus e diz, não vou não vou. Manda outro lá, manda Ciclano, manda Beltrano, manda Fulano. Não, Deus, eu vou ligar para alguém aqui, eu vou indicar alguém, e aí nós vamos acertar e vão pregar, eu não vou não. Deus dizendo, rapaz, tu vai. João dizendo, não vou não. Aquele lugar que o povo fala tanto, que o povo é miserável, que o povo é isso, que o povo é aquilo, que o povo destraçalha as pessoas em público. Aquela cidade ninivita, que o povo mata as pessoas, destroça os corpos e coloca em exposição nas ruas. Aquele povo que é idólatra a deuses pagãos. Não vou não. Manda outro Deus. Usa outro Deus. Eu? Vou não. Aí ele diz, você vai pregar essa mensagem. Ele diz, não vou pregar. Não, eu posso pregar que Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, que Ele dá chave de carro, que Ele abre porta de emprego, que Ele faz isso, que Ele faz isso, Deus faz. Eu dizendo, não, você vai pregar essa mensagem aqui. Qual? De arrependimento, de salvação, para largar o pecado, para largar sem vergonhice. Mas Jonas não quer pregar essa mensagem. E o que eu aprendo aqui é que independente da mensagem que Deus nos der e do ambiente da pregação, nós temos que obedecer. A igreja tem que obedecer ao chamado de Deus. Qual que é o chamado da igreja? Marcos 16:15, você conhece. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então não se engane, pregar não é um dom. Pregar não é dom. Paulo não falou que pregar é dom. Ele falou que a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, isso é dom. Mestre é dom. Isso é dom. Pregar é ordem. Procure 1 Coríntios 12:14-13. Você não vai achar Paulo dizendo que pregar, que evangelizar, que entregar folheto, que falar da cruz de Cristo, que falar de Jesus é dom. É ordem da igreja. E não é só Marcos 16 que diz, não. Pedro também diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamada das trevas para a luz, para quê? Para anunciar as suas maravilhosas obras. Então a igreja tem que obedecer ao chamado. Por mais que a mensagem seja dura, por mais que o lugar também seja duro. Minha esposa e minha mãe sabem, tem lugares que é difícil, a atmosfera é pesada para pregar. Tem lugar que o povo não dá glória a Deus, ou porque não vive a vida que deveria andar, ou porque simplesmente não gosta da mensagem do Evangelho. Não é a mensagem do pregador, é a mensagem do Evangelho. Porque você olha para a Bíblia, você olha para o Evangelho e você não vê massagem de ego, você vê confronto. A cruz de Cristo não te leva para a riqueza. A cruz de Cristo não te leva para a recompensa. Não te leva para bens materiais. Não te leva para a coroa. A única coroa que você vai encontrar no Evangelho, aos pés da cruz, é a coroa de espinhos. Tem lugar que a gente prega, a gente canta. E quem prega e canta aqui sabe o que eu estou falando. A gente vai pregar e o clima é pesado. A gente fala, ô irmão, intercede aí comigo, tá difícil.
Terceira ideia, porque eu já sei que lá vai ser pesado. A gente tem que sair de casa no olho, porque senão, chegar aqui, vai ficar pesado. Aqui eu falo na igreja, em geral, claro. Então tem lugares que a gente tem que ir abastecido, capacitado, porque senão não vai. Já parar no meio do caminho. Eu já ouvi relato de gente que no meio da pregação, não chegou no final, passou mal. Teve que ir para o hospital, para SAMU, porque não aguentou a pressão. Então Jonas, por ser pregador, por já ser alguém já acostumado a isso, ele sabia. Por isso ele fugiu. Como eu falei antes, fugir não é uma opção. Deus mostra para Jonas que fugir não é uma opção. Ele já sabe, eu chegar lá, ninguém vai ofertar na minha vida, ninguém vai dar glória a Deus, não vou receber aperto de mão e tapinha nas costas quando acabar a mensagem, eu já sei. Não vai ter lanche pro pregador no final do culto, não vai ter. Jonas já sabe, por isso ele não quer ir. Deus dizendo, você vai. Não é por causa de amizades, não é por causa da oferta, não é por causa dos tapinhas nas costas, não é por causa de quem te convidou. Você vai porque você é e porque eu estou mandando você. No versículo 4, quando Jonas está dentro do barco, a Bíblia diz que Deus manda uma tempestade, manda um vento. E Deus mostra para Jonas que independente do lugar que ele esteja, ele estará lá. Sabe o que eu aprendo aqui? É que o lugar não anula a possibilidade da presença de Deus. O lugar não anula a possibilidade de Deus estar lá. Não anula. Sabe por quê? Vou provar na Bíblia. Salmos 139, 7 e 8. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Provérbios 15:30. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando quem é mau e quem é bom. Aleluia. Jonas sai de Jope, que era o lugar que ele estava, e ele vai para Tarsis, lugar contrário que ele deveria ir, que era para Nínive. Ele entra no barco, paga a passagem. Tem gente pagando para fugir da presença de Deus. A Bíblia diz que ele pagou para entrar no barco. Tem gente financiando fuga da presença de Deus. Cuidado. Então ele está pagando para fugir da presença. Mas quando ele chega no barco, no meio do mar, a Bíblia diz que ele se esconde. Está pegando fogo lá fora. O bicho está pegando. Aí ele vai lá para baixo para se esconder. Para o quê? Para mimir, para dormir. Colocar a cabeça no travesseiro para se esconder da situação, do problema. Eu acho engraçado porque, além dele estar fugindo do chamado, da vocação, da missão, ele está fugindo dentro do problema. Não basta a pessoa fugir do chamado, do ministério, da vocação, da ordem. Tem que fugir dentro da fuga. Ele está fugindo da ordem, entra no barco, ele vai fugir da presença das pessoas também, para evitar de ser visto, para evitar de ser chamado, cutucado, perturbado. Quando ele pensa que não, o homem vai lá no fundo e diz: ô rapaz, a Bíblia diz que chama ele de Dormiou. E aí, Dormiou, está fazendo o que embaixo? A Bíblia diz que os homens começaram a clamar a seus deuses, cada um, e como sempre me respondeu. Foi como Baal e só os profetas. E aí, de repente chamam: rapaz, vai lá para cima, vai lá no convés, ora ao teu Deus, quem sabe ele nos deu a situação. E é o próximo ponto que me espanta. De repente ele está lá em cima. E aí começa um a adorar o Deus tal, ao Deus tal, ao Deus tal. Quando para em Jonas, aí Jonas diz: não vai adiantar você estar orando aí, Senhor Deus, aí não. Mas por que, Jonas? Não, porque eu sei o problema da causa do Senhor. Eu sei. Não pense que quem está fugindo está anestesiado da causa. Não pense que quem está fugindo está anestesiado, está
com amnésia do que está fazendo. Jonas sabia do que estava fazendo, estava consciente. Quem faz coisa errada é consciente. Quem foge de Deus é consciente. Jonas sabia. Ele olhava para os marinheiros ímpios e ele diz: essa causa aí eu sei, culpa minha. Não, mas por que não? É culpa minha. E aí de repente eles começam a soltar sortes. Aquele mesmo método que Judas usava, o mesmo que usou para poder escolher aquele que substituiria Judas. Eles começam a lançar sortes para ver quem é o culpado da tempestade. Não, Ciclano não foi, Fulano não foi, outro não foi, então agora Jonas. Um dos Jonas pega, e aí a sorte cai nele. E quando eles percebem, eles dizem: rapaz, esse cabra está dando trabalho para a embarcação. Esse cabra aí que ele dá prejuízo. E aí perguntam: de onde tu vem? Para onde tu vai? De onde tu é? Qual é o teu trabalho, tua ocupação? E aí, no versículo 8, 9 e 16, Jonas fala do seu Deus aos marinheiros. E eles se convertem por causa da sua resposta. Jonas só respondeu uma pergunta. Olha para cá, não perde isso não. Jonas, ele responde uma pergunta só. Jonas não precisou entrar no manto. Jonas não precisou entrar no reply. Jonas não precisou cair na maca. Jonas não precisou falar em mistério, não. Olharam para ele e perguntaram, ele só respondeu. Sabe o que é isso? Pregação na simplicidade. Jesus chegou com essa samaritana e a samaritana disse assim: o senhor não tem bagulho para pegar água? Simplesmente ele para, senta lá no poço e diz: dá essa água aí, estou com sede. Jesus não fez invenção, Jesus não fez show, ele só perguntou: me dá um pouco dessa água. Que é isso? Simplicidade. A igreja não precisa inventar moda. Não precisamos inventar nada. Só o que precisamos é da simplicidade do Evangelho. Sabe como é? Jesus te ama, quer te curar, quer te salvar, quer libertar e salvar a sua casa. Ponto final. Então Jonas só responde. Na resposta deles, os cabras ficam com medo. Olha o que ele diz no versículo 9. Ele disse: sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quando ele diz isso, a Bíblia diz que os homens se encheram de grande temor. E o pior está no versículo 10. Eles dizem: por que fizestes tu isso? A Bíblia diz que eles sabiam que ele havia fugido do Senhor. Jonas que diz: eu fujo do Senhor, eu sou hebreu, sou judeu, e o meu Deus é o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Resumindo, é o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. E aí os camaradas ficam com medo. Eles: rapaz, quanto fez isso? Não tô acreditando não. A gente pensava que você via Baal, sabe, a Moló, qualquer um Deus aí que a gente já conhece. Mas o Senhor Deus, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, Deus de Israel, não. Tira esse homem daqui. Ficam perturbados porque, sabe o que é isso? Tem ímpio que mais tem a Deus do que certos crentes. Tem ímpios que mais temem o nome de Deus. Tem ímpios que mais respeitam o nome de Deus do que certos crentes. Isso aqui é uma realidade dos nossos dias. Uma realidade da igreja atual. Muitos estão perdendo temor pelo nome do Senhor. Usando o nome do Senhor em vão. Usando o nome do Senhor em vão não é eu falar Deus sem uma causa, não. Vai muito mais além. Falar o nome do Senhor em vão é eu viver uma vida que o nome dele não é glorificado. É eu viver uma vida às escondidas. É eu viver uma vida que o nome dele está sendo em vão. Mas os ímpios da presença de Jonas dizem: rapaz, por que tu fez isso? Para que tu fugiu dele? Não acredito nisso. Na pregação dele, olha para o 16. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor. Olha agora. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Na simplicidade da resposta de Jonas, o cara prega.
Por quê? Porque quem tem um dom, quem tem um ministério, quem tem a vocação, o chamado, só para ele abrir a boca, já descobre quem ele é por dentro. Você não descobre qual que é o seu chamado, seu ministério, sua vocação, para aquilo que você é por fora, por aquilo que você é por dentro. Jonas abriu a boca só para responder a simples pergunta. Descobriram que ele era crente, serviu ao Deus de Israel, e logo nisso se converteram. Ele lançou a semente, o Espírito Santo trabalhou naqueles homens. Cada um largou seu Deus falso, agora cada um deles serviam, prestavam cultos ao Deus de Israel. Nós podemos fazer missões no ambiente que nós encontramos e nas palavras que proferimos. Não espere um grande congresso para falar de Jesus. Não espere uma grande oportunidade, um grande tapete vermelho para poder louvar o nome dele, para poder cantar, para poder fazer missões. Não espere ser enviado para a África para fazer missões. O que foi que Jesus disse? A ceifa é grande. Ele não falou que a ceifa é pequena. Ele disse que a ceifa é pequena. Perdão, que a ceifa é grande. E os ceifeiros, esses sim, são poucos. Sabe o que a gente diz? Vou fazer missões na Índia, na Coreia do Norte, onde o bicho está pegando, lá na Ásia, lá na China, lá em Moçambique. Seu bairro, como é que tá? Seu vizinho do lado, como é que tá ele? A gente pensa que missões é falar com desconhecidos. E, infelizmente, tem pessoas que já perderam a presença do nosso lado. Não estamos nem aí para ele. Tem gente que está afastada do nosso lado, desviada do nosso lado. Deixou de ir para a igreja já tem meses, tem dias, tem semanas. Não mandei a Bíblia já tem semanas. Já nem sabe mais onde é que está a lupa grudada para ler a Bíblia. Não sabe mais. E a gente não está nem aí. Teve um congresso, teve evento tal, teve a cruzada tal, mas a gente não viu ciclano, porque estamos mais preocupados com aqueles que estão do lado de fora do que aqueles que estão do lado de dentro. Sendo que não é importante o que está lá fora. Lá fora é depois do que a preocupação principal dos que estão aqui dentro. O que foi que Jesus disse para os discípulos? Não vão aos estrangeiros primeiro, vão às ovelhas perdidas da casa de meu pai, da casa de Israel. Glória a Deus. Nós oramos muito por aqueles que estão longe. Isso não é errado. Você não pode ir à África, você não pode ir a Moçambique, você não pode ir à Coreia do Norte, onde lá é proibido ter Bíblia. Mas a sua oração pode chegar lá. Você pode ser um missionário, simplesmente dobrando o joelho e colocando aquela causa diante de Deus. Ali você faz missões. Mas nós temos que prestar mais atenção naqueles que estão do nosso lado, no nosso convívio. Glória. Minha esposa é testemunha. Eu tenho muitos amigos da época da escola. Tenho muitos amigos da época que eu não pregava ainda. A maioria, eu digo que acho que a maioria deles, 90%, deixou de falar comigo, perdeu o contato, até se mudou, se afastou do evangelho, era da igreja, tocava na banda, se afastou, foi pro mundão, está na fornicação. Mas eu nunca deixei de orar pela vida deles. E eu não falo isso aqui para me gloriar, eu digo isso aqui porque nós precisamos valorizar aqueles que nós perdemos de vista. Precisamos orar, valorizar, jejuar por aquele justamente que não está mais aqui no nosso meio. Cadê aquele pregador que pregava tanto? A mídia o expôs. Denunciaram ele. Ele foi exposto, foi envergonhado. Ele caiu, não prega mais, não canta mais, não faz mais a obra. Deixou de vir para a igreja, foi para o mundão. E a gente, se sair, Deus manda mais. O que Deus está dizendo? Eu vou usar justamente os que já saíram e eles vão voltar para minha ceifa. Então Deus salva aqueles que estão perto de Jonas. Em último lugar, eu encerro. Essa mensagem mexeu comigo.
Nós olhamos o versículo 17. A Bíblia diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Deus, depois que ele é lançado no mar, a Bíblia diz que Deus prepara um grande peixe. Mais uma vez, não era baleia, pelo amor de Deus. Era um grande peixe. E Deus, ele conhece a condição do momento. Ele conhece a condição da situação. Então ele vai preparar todos os detalhes. Mas ao dia eu estou agora numa prova, estou na luta aí, estou numa situação aí. Rapaz, se acaba. Porque Deus conhece cada detalhe, já preparou cada condição para a sua estadia naquele lugar. Alguém pode perguntar assim: mas nós estava lá no estômago do peixe, no intestino do peixe, nas entranhas do peixe, como é que o ácido não sei o que não queimou ele? Rapaz, não mexe com isso não. Por quê? Porque Deus já preparou as condições para ele ficar lá, meu Deus do céu. Deus já preparou. Aí a pessoa perguntou assim: mas o dilúvio será que é local ou é universal? Rapaz, o importante é que a Bíblia diz: leva a crer que era universal. Por quê? Porque cobriu mais novos montes. Se era local universal, não importa. O importante é que aconteceu. Será que o fruto que Eva não comeu era maçã, era uva? Não importa. O importante é que era o fruto. E era bom, dos bons. Era docinha, não era amarga. Então os detalhes não importam. Se eu vou sobreviver lá, não importa. Se eu vou conseguir viver lá, não importa. O importante é que Deus já preparou cada detalhe para você aguentar lá dentro. Eu imagino a aflição que Jonas passou lá dentro. A Bíblia diz que ele ora 3 dias e 3 noites dentro do peixe. No capítulo 2 temos a oração de Jonas. Ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Não importa a condição da qual você se encontra, não importa a condição da sua prova, da sua luta, do seu momento, não importa. O importante é que um dia você vai sair de lá. E quando você sair de lá, você só vai dizer uma coisa: durante a provação eu orei, durante a provação eu jejuei, durante a provação eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, a minha súplica. E se Deus nos esconder dentro de um peixe, a fim de nós orarmos, não tenhamos pressa em sair de lá. Porque às vezes isso é uma realidade triste. Tem gente que só ora quando está na prova. Tem gente que só ora quando está na dificuldade. Quando falta o galho, quando falta comida na despensa, quando falta dinheiro, aí ele vai dobrar o joelho. Mas na bonança, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não faz nada. Porque pensa que Deus é apenas um Deus de prosperidade, de bênção. Eu não sei onde é que esse povo aprende isso. Porque Deus que eu conheço só conseguiu capacitar grandes homens de Deus. Foi no vale, foi na prova, foi no deserto. Então nós temos que aprender a orar e jejuar, a clamar a Deus, dentro e fora do peixe. Não espere ficar dentro do peixe para orar o nome de Deus, para clamar o nome de Deus. Não espere estar dentro de um grande peixe para poder fazer jejum, para poder fazer campanha, para poder fazer oração. Faça agora, enquanto você está fora. Porque quando vier, você vai estar tão acostumado com o culto, vai estar tão acostumado com a oração, que simplesmente você vai ajoelhar, você nem vai gritar, nem vai precisar chamar o coleguinha do Facebook, do status do mundo. Você vai acostumar com a condição, vai dobrar o joelho e vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Pode cair um ao meu lado, 10 mil do outro, mas eu não serei atingido. Tem que estar acostumado com os pés, com o joelho no chão. Aleluia. E quando nós lembramos que ele ficou 3 dias e 3 noites lá, nós lembramos de Jesus. Como? Da mesma forma que ele fica 3 dias e 3 noites lá, aguardando sua liberdade, nós lembramos de Jesus na fala, algo que ele falou. Da mesma forma,
Jesus ficou 3 dias e 3 noites aguardando a ressurreição. Eu não poderia encerrar de forma melhor. Olhe para Mateus 12:40. Olha o que Jesus disse. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha o que ele diz. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Jesus está dizendo Jonas pregou para os ninivitas. O povo era ruim, o povo era cruel, mas se arrependeram. O povo era fraco, mas se converteram nos seus maus caminhos, se arrependeram, voltaram-se para Deus. E ele fala, eles se levantarão contra essa. Quando ele fala essa, na época dele, se levantará contra essa geração. Por quê? Porque eles se arrependeram. Sabe o que eu quis dizer? Eles se arrependeram, vocês não. Ele se compara com Jonas. Ele diz, rapaz, ele se compara com Jonas. Ele ficou 3 dias, eu vou ficar também lá. Para quê? Aguardando a ressurreição. Mas e aí? Olha só, ele se compara com Jonas. Jonas pregou, Jesus também. Jonas orou, Jesus também. Jonas jejuou, Jesus também jejuou. Olha o que ele fala. Aquele povo que ouviu a pregação de Jonas se arrependeram, mas vocês não. Por isso eles se levantaram contra vocês. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou pregando para o meu povo. Estou pregando para meus irmãos. Para o povo judeu. Para o mesmo povo que vai me crucificar. E eles eram tão miseráveis quanto vocês. Mas eles se arrependeram. Vocês? Não. Resultado, crucificam Jesus. Expulsam ele. E aqui se conclui a fala de João. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Já viu aquele versículo? Agora a segunda casa será maior do que a primeira. Sabe qual é o sentido original? Agora da segunda casa será maior do que a primeira. A primeira casa é Israel. A segunda casa é os gentios. O povo que nem era escolhido. A gente, o povo não judeu, o povo que nem era para ser de Deus. Mas agora da segunda casa foi tão grande quanto a da primeira. Jesus veio dos judeus. Jesus veio para o seu povo. Os seus não quiseram. O que eu falei antes? Jesus pega a oportunidade de alguém que não tinha, de alguém que não queria, para alguém que queria a oportunidade. O que Jesus fez? Já que o judeu não quer Cristo, tem um povo gentil aí que está doidinho para ajudar Jesus. Então pronto. Então agora Jesus vai ser dos gentios. E agora Jesus morreu, ressuscitou, nos libertou da opressão do pecado. E Paulo vai dizer que em Cristo agora não tem mais gentio, não tem judeu, não tem distinção de ninguém. Todos que vierem agora fazem parte da igreja dele. Porque Jesus, ele reúne povos, ele quebra a maldição, e ele quebrou a maldição da cruz. Aleluia. Deus nos escolheu, o povo que nem era para ser escolhido, mas ele escolheu. Porque nós recebemos ele com gratidão. Não foram nós que crucificamos ele. Lembra de Pilatos? Gentio, não era judeu. Teve pena. Não crucificou. Que fez isso foi o povo. E eu dizia, pronto. Quando eu ressuscitar, já sei qual vai ser o meu público-alvo. Já sei que vai ser o povo que eu vou escolher para fundar a minha igreja. Vai ser o povo gentil. Fique de pé comigo. Aleluia. Nós aprendemos com Jonas que fugir não é uma opção. Fugir é uma péssima ideia. Mas eu estou com medo. Se prepare. Mas eu acho que não estou pronto. Então fique pronto. Então se prepare. Porque Deus não quer usar outra pessoa. Ele usa porque é necessidade. Mas quem Ele quer usar é você. Quem Ele quer usar é você para salvar almas. Eu queria ser como um Billy Graham, eu queria ser como um Jimmy Swaggart, eu queria ser como esses pregadores que pregam, que salvam almas, que pregam em grandes eventos, grandes arenas. Então bora aprender com esses homens de Deus, a se preparar a orar como Deus deseja. É você que Deus quer usar. Deus não quer usar outra pessoa. A vocação que Ele te deu, a chamada que Ele te deu, Ele quer usar você
nessa chamada. Então a hora é agora. A hora de se preparar é agora. E como eu faço? Vai para os pés da oração. O que eu faço? Pede ajuda para alguém. Pede ajuda de quem sabe mais. Pede ajuda para alguém que pode te ajudar. Que Deus também vai segurar na sua mão. Nós aprendemos também que apesar da situação da tempestade, o barco, Jonas estava no mar. Apesar disso, nós aprendemos que Deus também ele se aproveita da situação para nos ensinar preciosas lições. No capítulo 1, não vemos Jonas orar. Não vemos Jonas orar. Ele é pregador, mas no capítulo 1 não vemos ele orar. E pregar sem orar é problema. Fazer obra sem orar é problema. Eu louvo a Deus porque o ministério daqui de Varginha é um ministério que tem o joelho no chão. Fazer a obra sem joelho no chão é problema. Mas no final do capítulo 1 e 2, Deus teve que colocar Jonas dentro do peixe para poder colocar ele no joelho no chão. Não espere Deus te colocar lá dentro. Faça agora. Se prepare agora. Ore a Deus agora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Eu peço a você que ore nesse momento. Olha a Deus aí onde você está. Nós vamos orar para que Deus nos dê força. Nós vamos orar para que Deus nos capacite. Nós vamos orar agora para que Deus quer abrir todas as barreiras humanas que há, que nos impedem de cumprir o nosso chamado. Eu vou orar daqui e os irmãos orem. Vamos falar com Deus agora. Vamos pedir para que Ele nos sustente. Sinta-se à vontade para se expressar com o seu Deus. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Deus, por essa mensagem. Meu Deus, o Senhor mexeu comigo com essa mensagem. O Senhor mexeu com o coração da tua igreja com essa mensagem. Eu te peço, Deus, que não venhamos ser como Jonas. Que não venhamos esperar a prova para poder começar a se preparar, para poder começar a te obedecer. Por favor, Deus, faz-nos preparar, obedecermos agora, enquanto o grande peixe não chegou, enquanto a prova, enquanto o problema não chegou. Por favor, Deus, prepara teus servos para a tua obra. Prepare esse ministério, essa igreja local para a tua obra. Continua dando graça, a força aos seus filhos. Continua dando graça aos líderes, pastores dessa igreja. Continua dando graça, meu Deus, a todos envolvidos nessa obra, intercessores. Irmãos que cooperam de alguma forma, continua dando graça para eles. Continua dando fortaleza, dando unção, dando graça. Continua Deus capacitando, colocando alguém no caminho para ajudar. Pois eu não sou especialista nisso. O Senhor pega alguém que ninguém dá nada, que ninguém olha e diz, não vou investir, não. O Senhor pega alguém que ninguém dá nada para poder investir nessa pessoa. O Senhor investiu um valor muito caro em nós. O Senhor investiu um valor que ninguém poderia pagar, só o teu filho pagou esse preço. Obrigado porque o teu sangue nos lavou. Foi esse o preço que o Senhor pagou por nós. Muito obrigado. Meu Deus do céu, quem é para pregar, coloca para pregar, Deus. Que venhamos começar primeiro com a nossa casa, com o nosso bairro, com o nosso ministério, para depois o Senhor nos soprar, meu Deus, para o teu nome ser glorificado. Quem for para cantar, Deus, coloca para te servir, coloca para te louvar. Primeiro para si, Deus, depois para os outros lugares. Que for para dirigir, Deus, que for para pastorear, prepara o coração, prepara a alma, prepara a mente, prepara o psicológico. Reveste o teu servo em nome de Jesus. Meu Deus, prepara o coração dos teus filhos para a tua obra. Prepara o coração dos teus filhos, dos teus mestres, dos teus escolhidos para poder escrever essa obra. Continua preparando e aquecendo o coração deles com a chama viva, que nunca vai se apagar, meu Deus do céu. Continua guardando os teus filhos, guardando essa igreja, guardando a tua igreja, meu Deus do céu. Do menor ao maior, Deus, que o Senhor continue aperfeiçoando para a tua seiva, para a tua obra. Meu Deus, ceifeiros são poucos, os escolhidos são poucos, aqueles que querem fazer são muito poucos. Mas o Senhor vai pegar um número pequeno e vai transformar num número muito grande. O Senhor vai multiplicar o número daqueles que são poucos. O Senhor vai multiplicar a ceifa. O Senhor vai multiplicar os ceifeiros.
Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus vai multiplicar essa obra. Deus vai multiplicar ministérios. Deus vai duplicar a unção na vida de alguém que já serve a Ele. Deus vai duplicar aquilo que Ele já fez na vida de alguém. Deus vai aperfeiçoar. Aleluia. Quantos recebem, digam glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Os irmãos